Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda de novo aqui à nossa semana dos bolos caseiros da vovó. Essa é a nossa aula número 2, nossa segunda videoaula, que a gente vai aprender a fazer o nosso bolo de chocolate, nossa massa de bolinho da vovó de chocolate. E essa massa a gente vai conseguir fazer, ó, uma forma dessa e uma forma dessa, que é a menorzinha que eu te falei, que eu quero te mostrar uma massa nessa forma também, tá bom? Se você for fazer um bolo só, é na forma de 22 a 25 centímetros, tá? Pode ser na de 22 e pode ser na de 25 também, que não tem problema, tá, gente? Essas massas têm essa versatilidade. Se você coloca um pouco a mais, como vocês viram na de ontem, o nosso bolo formigueiro, que estão ali, tá? Quietinho, só descobrir eles pra ficar aparente aqui no vídeo, tá? Mas depois eu vou cobrir eles novamente pra gente... Como que eu cubro eles? Eu tenho aquelas telinhas de cobrir bolo mesmo, tá? Aquelas redinhas próprias. Mas se você não tem, você pode colocar um pano limpo sobre eles, tá? Sobre eles. Ou pode deixar eles dentro do forno desligado, tá? Então, como eu disse, o nosso bolo formigueiro de ontem, ele cresceu um pouquinho mais, cerca de 1 centímetro a mais do que o outro, que é da massa simples, que na verdade é a mesma massa, só que em uma a gente colocou o granulado e na outra não, tá? Porque ele tem 50 gramas mais ali de granulado, vai fazer com que expanda mais. É um ingrediente a mais, gente, então ele vai crescer um pouco mais, tá bom? Então, nessas formas, você pode colocar até na metade da massa, um pouquinho pra cima, um pouquinho pra baixo, tá bom? Que vai só depender do tamanho que seu bolo vai ficar. Então não pode colocar um dedo de massa, que senão seu bolo não vai crescer nada, tá? Então, vou mostrando pra vocês como é que a gente faz. É muito importante não deixar muito alta a sua massa, muita massa aqui, que pode transbordar no forno e aí você pode perder seu bolo também, tá bom? Então, toma bastante cuidado com isso, tá? Então, a gente vai fazer a massa de chocolate. Vocês vão ver que essa nossa massa de chocolate, ela não leva leite. Ela é uma massa com água e com óleo, tá? Eu vou utilizar nela esse chocolate aqui, ó, o chocolate em pó normal da Nestlé, tá? Esse aqui não pode ser o achocolatado, senão seu bolo vai ficar doce demais e não vai ficar com a corzinha que a gente quer, tá? Que é uma cor mais de chocolate e não de achocolatado, tá? Quem já fez bolo aí com achocolatado e com chocolate sabe a diferença. Com achocolatado não fica muito bom, tá? Achocolatado é pra você tomar com leite ali, né? Para as crianças que tomam com leite e não pra fazer receita, tá bom? Então, se não tiver e quiser fazer um bolinho aí pra casa e só tiver achocolatado, ok, pode fazer. Vai ficar mais doce, tá? E não adianta tirar o açúcar, porque você vai estar diminuindo um pouco de um ingrediente principal e vai mudar aí a consistência da sua massa e vai dar errado, tá? Mas ele vai ficar doce se você usar o achocolatado e eu não recomendo pra você vender, tá bom? Recomendo seguir a risca de usar chocolate em pó. Pode usar cacau? Pode. Só que ele vai ficar um pouquinho mais amargo, tá? Mas pode usar sem problema. Pode usar os 70%? Pode. Pode usar os 50%? Pode. Tá bom? Vai ficar aí a seu critério, tá? Eu tô utilizando esse aqui. Você pode usar o da Garoto, você pode utilizar esse da Nestlé. Eu gosto também da Dona Jura, é uma marca muito boa. A Apti também é muito boa. A Dr. Oetker também é muito boa. A Melkin também é muito boa. Tem aí uma infinidade de marcas, tá? Desde que seja uma marca conhecida, pode utilizar. Já tiveram, assim, algumas marcas que eu utilizei, mas eu não recomendo muito, tá? Que são aquelas bem mais baratinhas, que a gente nem vê habitualmente aí em todo lugar, que é difícil ver, que às vezes tá numa promoção, a gente compra pra testar. Então eu não recomendo. Recomendo que você utilize essas marcas mais conhecidas, tá? A Dona Jura, ela tem um preço bem baixo e é muito boa mesmo, tá? Já é uma marca que tá ganhando mercado aí há um tempão e já tá crescendo bem, então você pode confiar, tá? Eu assino embaixo, que é muito boa mesmo, tá bom? Eu gosto, tô usando aqui a Nestlé, mas pode usar qualquer uma dessas outras que eu te falei, que eu também gosto, tá? Bom, então aqui as formas, né, a de 15 centímetros, tá? Que eu te falei, mas se quiser pode fazer na maior. E essa outra de 8 centímetros. Além da gente fazer a nossa massa de chocolate, a gente vai falar sobre conservação, tanto dos bolos de ontem quanto dos bolos de hoje. Validade, tá? Também já vou te adiantar sobre a validade das coberturas, tá? De bolo coberto, tudo certinho. Vou falar pra você também sobre o congelamento, como que você pode congelar, se você pode deixar o bolo na geladeira, se não pode, tá bom? Vou te explicar tudo certinho, tá bom? Pode ficar tranquilo. Bom, então a gente vai começar a fazer a nossa receita. Eu vou organizar aqui, fica tranquila que eu vou te mostrando todos os ingredientes, passo a passo, bem explicadinho, tá bom? Lembrando também que hoje a gente está abrindo as reservas para o nosso super kit de apostilas mais bônus,
que eu vou estar lançando amanhã, tá bom? Então, no lançamento do nosso kit de bolos da vovó vai ser amanhã, tá? E hoje eu acabei de abrir as reservas. Então eu vou falar pra você o que vai ser esse kit completo, que você vai ficar surpresa com o tanto de coisa que tem. Dessa vez eu resolvi fazer uma promoção maluca, dar um monte de coisa e cobrar um valor assim que você vai ficar boquiaberta quando você ouvir, tá? Então, nossa apostila de bolos da vovó com mais de 60 receitas vai custar apenas R$ 29,99. Mais nada, pode pagar no boleto bancário, no cartão de crédito parcelado em até 3 vezes de R$ 10,50, tá? Ou pode pagar no cartão da Caixa, pode pagar por transferência ou por débito em conta, tá bom? Você vai comprar nossa apostila de bolos caseiros da vovó com mais de 60 receitas por apenas R$ 29,99. Mas não é só isso. Reservando hoje e garantindo amanhã, você ainda vai levar mais vários outros bônus. Você ainda vai ganhar mais 2 apostilas de brinde, sendo uma apostila com receitas de bolo fit, diet, light, integral, sem lactose, tudo o que você precisa aprender para conseguir atender esses clientes e aumentar ainda mais a sua clientela e a sua gama de produtos aí, né? E além disso, eu também vou te dar uma outra apostila com mais 50 receitas de caldas e coberturas para todo tipo de bolo. Tem receita de chantininho, de caldas, caldas para molhar bolo, calda para cobrir, cobertura de bolo simples, cobertura de ganache, todo tipo de cobertura, cobertura com fruta, todo tipo de cobertura e calda que você imaginar, tem nessa outra apostila que eu estou dando de bônus também, gente. Só que não é só isso. Além disso, eu ainda vou dar mais 5 videoaulas. Isso mesmo, mais 5 videoaulas você vai ganhar na compra da nossa apostila. Então, além da apostila de bolos caseiros da vovó com 60 receitas, você ainda ganha mais 2 apostilas que eu falei pra você. E além disso, você ainda ganha mais 5 videoaulas, sendo videoaula de bolo da vovó de laranja, bolo da vovó de limão com cobertura, tá? Todos têm cobertura que eu vou ensinar pra vocês. Bolo da vovó de fubá e bolo de fubá com goiabada também, tá bom? Bolo de milho e bolo de churros. Gente, olha o tanto de coisa que você vai aprender comigo. Somente por R$ 29,99 você garante a sua apostila de bolos da vovó e ainda ganha tudo isso que eu falei pra você. Só essa apostila de bolo da vovó custa mais de R$ 100, tá? Pela qualidade dela, todas as receitas são ilustradas e eu tô fazendo essa promoção pra você de R$ 29,99 e dando tudo isso de bônus. Além disso, você também, se tornando minha aluna, você é direcionada ao meu grupo VIP de alunas, onde você pode tirar suas dúvidas diretamente comigo, tá? E tem o meu suporte direto lá no grupo de alunas. Então, você não vai ficar desamparada, não vai ficar sem ter sua dúvida respondida, porque às vezes a pessoa compra a apostila, tem uma dúvida na apostila, tem uma dúvida durante a aula que eu tô dando de bônus, tá? Na compra da apostila e não sabe com quem tirar a dúvida. Então, com a gente isso não acontece. Ingressando nesse nosso curso, né, se tornando nossa aluna, adquirindo a apostila, ganhando as aulas e as outras apostilas, tá bom? Por R$ 29,99, você além de tudo isso ainda recebe um acesso ao meu grupo de alunas, tá? Então pode ficar tranquila que você vai ter aí todo o suporte necessário, tá bom? Mas, gente, essa condição eu não consigo abrir ela pra muita gente. Quem conhece os meus cursos sabe que eu prezo muito pelo meu suporte e pelo atendimento a todos vocês, tá? Então precisa reservar hoje e efetuar a compra amanhã. A promoção de lançamento a gente não sabe se consegue segurar nem até sexta-feira, tá? Porque dando no nosso sistema, a gente usa um sistema automático pra isso, para conseguir atender vocês da melhor forma possível. Então, dando no limite de alunos que o nosso sistema aguenta, a gente encerra, tá bom? Então o sistema pode falar, fechei, não consigo mais segurar aluno. Fecha, tá? Porque senão sobrecarrega, a gente não consegue atender. Então, na hora que fechar, acabou, conseguimos voltar mais com essa promoção, tá? É uma oportunidade única de você dar um passo além, sair na frente e você não pode perder essa chance, porque só está sendo aberta agora. Eu não tenho previsão de novas aberturas, tá bom? Porque depois a gente vai dar atenção para as alunas que estão ingressando, tudo certinho. Para não perder essa oportunidade, o que você precisa fazer? Chama o administrador do grupo, estamos mandando o link de reserva aí no WhatsApp hoje pelo dia todo, tá? Você só tem hoje para reservar. Clica no link, reserva o seu kit de apostilas, é tudo isso mesmo, tá, gente? Você paga só R$ 29,99 e ganha tudo isso que eu falei pra vocês, tá bom? Paga R$ 29,99 na apostila principal, ganha as 2 apostilas de bônus, mais as 5 aulas, mais acesso ao meu grupo de suporte, tá bom? De alunas com o meu suporte, tá? Então reserva lá hoje, mas atenção!
só faz a sua reserva se você realmente tiver interesse. Esse preço que eu tô fazendo já é um preço muito abaixo das minhas apostilas, tá? Tô fazendo para conseguir ajudar o maior número de alunas possíveis que querem ingressar com isso, mas não conseguem pagar um curso caro ou não podem no momento, tá bom? Então, essa oportunidade é para quem realmente quer, quem realmente está interessada. Somente reserva se você tiver interesse em comprar, tá bom? Se você não for comprar, não reserva, porque senão você vai estar tirando a vaga de uma pessoa que queria muito, mas não conseguiu a vaga, tá bom? O tanto de aluna que tá me pedindo um curso de bolo caseiro e nem imaginavam, o pessoal só queria as minhas apostilas. Imagina agora o tanto de gente que tá querendo a apostila mais as videoaulas. Por R$29,99 é assim uma chance que você não pode perder, tá? Corre lá e reserve e amanhã já corre pra comprar a sua, tá bom? Pra não ficar de fora dessa oportunidade. Vamos já aprender a fazer a nossa massa de bolo de chocolate. Como que eu unto? Eu não unto com farinha massa de chocolate, eu unto com a manteiga ou a margarina, que no caso eu vou usar a margarina, tá? Vou pincelar bem, como a gente fez no de ontem, tá? Ó, pincelo bem aqui a margarina na nossa forma, ó. E depois eu vou passar o chocolate em pó, tá? O mesmo chocolate que a gente está utilizando para fazer a massa, a gente vai utilizar para untar a forma, tá bom? Ó, tô pincelando bem aqui, assim como foi a de ontem, e vocês viram como o bolo sai perfeito, né? Seguindo os passos, tá? Os passos desse são os mesmos. Só muda que a gente não vai untar com farinha, porque senão ele vai ficar esbranquiçado. A gente vai untar com chocolate, porque a gente quer um bolo bem bonito, tá? Se você estiver utilizando o desmoldante, usa só ele, não tem a necessidade de colocar o chocolate, tá? Untei já com manteiga essa, vou untar essa daqui também pra você ver, que às vezes pode achar que por ela ter esses buraquinhos, né? Essas ondulações, ela é mais difícil, tá? Mas ó, não é, por isso que com o pincel é melhor, mas se não tiver o pincel, unta pega um papel toalha, tá? E vai passando, ó. Só ir passando bem, tá? Essa daqui tem que untar mais ainda, tá? Com mais cuidado ainda, pra não ficar nenhum pedacinho sem. Ó, vamos lá. Ó, untei aqui já, tá? As nossas formas, a outra tá separadinha ali também. E eu vou te mostrar o que você vai fazer pra untar com o chocolate também, ó. Já separei aqui o meu chocolate em pó e ele tem umas bolinhas, tá vendo? Então a gente precisa de uma peneirinha, tá? E a gente vai colocar aqui na peneirinha o chocolate e vai peneirando, tá? Pra não ter perigo de ficar as bolinhas aqui na sua forma. Ó, aqui o tanto de bolinha que fica. Não tem problema, essas bolinhas depois você pode ir apertando com o garfo, ó, que elas se dissolvem também, tá? Ó, viram só? Vai apertando com o garfo que também elas vão se dissolvendo, não precisa jogar fora, é só o chocolate que tá mais empelotadinho, tá? Posso devolver pra cá e aí a gente vai batendo também. Se precisar de mais, a gente coloca, tá? O importante é ficar bem untado pra não ficar nenhuma parte sem o chocolate. Ó, vou colocar mais, a gente vai precisar, vou pegar aqui, ó, direto aqui na minha peneirinha já. E já vou batendo aqui, ó, pra ir dando certo. Vamos lá. E batendo e virando novamente. Já te mostro como que fica por dentro, tá? Ó, bem de pertinho, tá vendo? Bem untado. Vou untar essa pequenininha aqui junto com vocês também, pra vocês verem que é a mesma coisa, tá? Pegar aqui minha peneirinha. Se o seu chocolate em pó não tiver com essas bolinhas, tá? Aí você não precisa fazer esse processo da peneira, tá bom? Vai batendo também do mesmo jeito, ó, virando. Se sobrar excesso de chocolate, é só jogar fora, tá? Bate na pia pra jogar fora, tá bom? O que não pode ficar é com nenhuma parte
faltando, tá? Vai batendo bem, eu vou te mostrando já. Vou untar outra aqui e a gente já continua pra fazer nossa massa. Organizei aqui os ingredientes e vou te falar já, depois a gente vai colocando, tá bom? Se você for bater na batedeira, você faz da mesma forma, incorpora todos os ingredientes e depois você liga a batedeira, menos o fermento, que ele é sempre no final, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, 3 xícaras de farinha de trigo, tá? A xícara não é tão cheia, uma xícara de 240 ml, tá? Ó, 3 xícaras de chá de farinha de trigo. Tenho aqui 1,5 xícaras de açúcar, tá? 3 ovos. 3/4, ó, não é a xícara inteira, são 3/4 de xícara de óleo. Óleo de soja ou de girassol, o que você preferir. 1 xícara de chocolate em pó, que é aquele que eu te mostrei. 1 colher de sopa de fermento em pó, que só vai no final, vou separar ele aqui já. E aqui eu tenho, ó, 1,5 xícaras de água. Essa água, ela tem que estar bem quente, quase fervendo. Esse é o segredo, tá? Água bem quente, quase fervendo. O que a gente vai fazer com essa água quente, quase fervendo? Não pode estar fervendo. Antes de começar a borbulhar, você desliga o fogo ou aquece bem ela no micro-ondas até começar a formar as bolinhas, tá? Só não ferve. Vou pegar aqui o óleo e vou juntar com essa água quente, tá bom? Vou separar aqui já meu potinho de óleo. A gente precisa dela assim, da água quente misturada com o óleo, tá bom? E a gente vai começar a princípio aqui, colocando na nossa vasilha a farinha de trigo. Vou usar um fouet, se não tiver, utilize um garfo, tá? Ou uma colher, que você consiga bater bem. O nosso chocolate em pó. Se quiser, pode peneirar, senão não tem a necessidade, porque a gente vai bater bem com um fouet, ele tira todas as pelotinhas, tá bom? Mas se você não tiver um fouet, eu recomendo que você peneire, tá bom? Pra não ficar nenhum gruminho. O fouet, ele tira todos os gruminhos, ó. Mexemos, a gente acrescenta o açúcar, tá? Mexe mais um pouco pra incorporar melhor. Aqui. Lembrando que o meu forno já tá pré-aquecendo a 180 graus, tá? Enquanto eu tô fazendo essa receita, eu já deixei o forno ligado pra ficar pré-aquecido por 10 minutos a 180 graus, tá bom? Agora eu vou colocar, ó, os ovos, tá? E aí, depois que eu coloco os ovos, eu dou uma quebradinha aqui neles e dou uma leve batida, tá bom? Vou bater assim levemente e vou já começar a misturar na nossa receita, tá? E vou acrescentando a água com o óleo, aos pouquinhos também, assim, tá? Ó, e misturando. Se sua água estiver fervendo, o que acontece? Ela precisa estar bem quente, mas não pode estar fervendo. Se ela estiver fervendo e você misturar com o ovo, vai cozinhar o seu ovo aqui no meio da massa, tá? Não dá certo. Por isso vai ficar um bolo com ovo mexido, né? Não dá. Então ela tem que estar quente, mas ela não pode estar fervendo, tá bom? E por isso que a gente acrescenta o óleo junto da água, tá? Ó. Acrescentei tudo. Agora a gente vai pegando a parte de baixo e mexendo, tá? Vocês vão ver como fica essa massa. Na hora que a gente tá colocando os líquidos, parece que ela vai desandar, mas ela não desanda, tá? Pode ficar tranquila, ó. É que a farinha tá lá pra baixo, então a gente vai puxando a farinha e mexendo. Se for na batedeira, você só dá essa leve incorporada e já leva pra batedeira. Como eu vou fazer aqui na mão, tá? Pra que todo mundo conseguir fazer essa massa, tendo batedeira ou não, eu vou batendo aqui na mão mesmo, tá? Vamos lá. Só bater bem. Se você não tiver um fouet, eu gosto de usar um garfo, porque daí vai apertando, né, as pelotinhas de chocolate pra não ficar nenhum gruminho, tá? Essa massa, ela é diferente da de ontem. A de ontem, ela cresce mais, né? Por conta da nossa massa que a gente bate a margarina com o açúcar, né? E com os ovos, tá? Então ela é diferente da de ontem. Essa de hoje aqui,
Ela é muito gostosa mesmo, ela é bem maciazinha quando a gente come ela, tá? Vocês vão ver como ela é boa. Vou ficar batendo aqui por mais ou menos uns 3 minutinhos, tá? Até incorporar bem minha massa. E te mostro como ela fica pra gente colocar o fermento e colocar nas nossas assadeiras, tá bom? Ó, prontinho, gente, ó. Essa massa aqui, ela é mais líquida do que a de ontem, tá? Por isso que eu tô falando pra vocês, ela é diferente da de ontem, viram? Agora, o que a gente faz? Pega o nosso fermento e acrescenta. E vai mexer bem, só que delicadamente, tá? E mexe bem pra não ficar nenhum pedacinho de fermento, que senão ele vai ficar com umas partes brancas no seu bolo, né? E aí não vai ficar tão bonito, tá? Então, vou mexendo aqui o fermento bem devagar, só pra ele se dissolver na massa, tá? E pronto. Vamos passar pras assadeiras. O que eu gosto de fazer, gente, com esse tipo de massa aqui, que ela é mais líquida, pra gente colocar nas forminhas menores. Sabe essa jarrinha que a gente usou, de bico? Se você não tiver, você usa uma leiteira, tá? Porque ajuda, pode fazer ou não, tá? Ajuda você a não derrubar, não fazer sujeira. Você passa sua massa, ó, pra cá, que você vai conseguir com mais facilidade colocar essa massa aí nas assadeiras, principalmente nas menores, tá? Essa dica também é muito boa pra quem tá fazendo cupcake, né? Que também é um perigo, né, de derrubar, tá? Então eu passo pra cá e vou te mostrar como é que a gente faz. Pegar toda a minha massa pra não ficar nem um pouco, ó. E vou pegar aqui com muito cuidado também, ó. Vou colocando aqui na forma. Ó, viram só? Tanto que eu coloquei. Vou colocar nessa pequenininha também. Essa daqui você também toma bastante cuidado pra não colocar demais, porque senão o seu bolo vai vazar, tá? Ó, coloca essa quantidade aqui que eu te mostrei. E vou pegar nossa outra e vou também colocar. Prontinho, nossa massa está aqui nessas nossas 3. Se não tiver essa daqui e não quiser fazer, dá pra fazer nessas 2 só, tá? Você consegue bem fazer somente nessas 2, tá? Ó, tanto que eu coloquei de massa, tá? Deixei uns 2 a 3 dedos das 2, tá bom? Essa daqui vai tão pouquinha, gente, ó, que não faz diferença se você colocar a quantidade dela metade metade aqui, tá? Então pode fazer se não tiver essa pequenininha também, tá bom? Vou levar lá pro forno, deixar mais ou menos uns 40 minutinhos. Bom, gente, então, ó, aqui os nossos bolos de chocolate eu desenformei da mesma forma que a gente desenformou o bolo ontem, tá? Esperei esfriar, coloquei na grade do fogão, deixei ele esfriar por completo e desenformei com facilidade os 3, tá bom? Aqui estão nossos bolos de ontem, tá? Vou colocar eles mais pra cá pra vocês conseguirem ver. Ó, o pequenininho, vou segurar aqui. Que gracinha que fica. O de 8 centímetros. Você deve estar se perguntando, ó, aqui a nossa massa de chocolate. Você deve estar se perguntando por que essa massa fica tão escura, né? Se os bolos geralmente não ficam. Por conta do chocolate em pó, a gente usa bastante, tá? E por conta da água quente e do óleo também ajuda aí a ficar mais escuro. Então fica uma massa bem escura, bem bonita mesmo, tá? Esse aqui eu deixei, ó, ele virado do outro jeito, que bastante gente me pergunta também, tá? Pra vocês verem bem também a cor dele, ó, fica bem escuro esse nosso bolo. Essa nossa massa, ela é muito bonita mesmo pra bolo de chocolate, fica aquele bolo de chocolate bem escurinho. E ó, como fica macia essa massa. E esse pequeno aqui, ó, gente, pra você colocar uma cobertura nele, como fica lindo, olha só. Muito bonito, né? Então agora a gente vai conversar sobre conservação e validade, tá bom? E congelamento também. Vou falar pra vocês sobre a conservação e a validade. Bolos, eu não gosto muito de colocar na geladeira, tá? Aqueles bolos que você precisa rechear, prensar, que ainda vai molhar, que ainda vai aquela calda pra molhar, pra fazer o recheio, a cobertura, né?
bolos mais de festa ou bolos recheados, de fatias, aí sim você pode colocar na geladeira, tá bom? Porque ainda vai aquela calda, ele não vai ficar duro, ele não vai ressecar, tá bom? Mas esses bolos caseiros aqui, eu não recomendo colocar na geladeira. Eles aguentam 5 dias, tá? Tranquilamente, eles aguentam bem 5 dias bem fechadinhos, tá? Nas embalagens, pode utilizar aquelas embalagens descartáveis, tá bom? A questão da embalagem descartável, você vai utilizar as embalagens com mais ou menos 2 centímetros a mais do que o tamanho do seu bolo. Então esse meu bolo aqui tem 15 centímetros, certo? Eu vou utilizar uma embalagem de no mínimo 17, 18 centímetros, tá? Pra não ter perigo dele ficar grudando nas laterais, de ficar aquela coisa apertada, sabe? Seu bolo todo encolhidinho ali dentro da embalagem. Então, quando você for comprar sua embalagem pro bolo de 15, compra de mais ou menos 17 a 18 centímetros, tá bom? A sua embalagem descartável. Para você entregar pro seu cliente, precisa ser nesse tipo de embalagem, aquelas com tampa, tá? De plástico que você encontra em lojas de embalagem, lojas de confeitaria, tá? Depois eu mando pra vocês a foto direitinho delas aí no grupo do WhatsApp, desse tipo de embalagem, tá bom? Então, fez o bolo, já fecha na embalagem, tá? Já guarda, coloca ele na embalagem. Tenha uma etiquetinha pra colocar a validade, tá bom? Coloca a validade no seu bolo pra entregar pro seu cliente. São 5 dias, tá bom, gente? Tanto ele assim, quanto ele com o recheio. Os recheios que eu vou ensinar pra vocês amanhã, eles duram também tranquilamente 5 dias fora da geladeira. Todos que eu vou te ensinar amanhã tem essa duração. Então, se você vender o seu bolo assim, pode vender ele assim, tá? Sem a cobertura, que ele dura 5 dias. Com a cobertura dura 5 dias também, sempre em temperatura ambiente. Não recomendo colocar na geladeira porque vai ressecar, tá? Não é um bolo que a gente molha, não é um bolo que a gente prensa, tá bom? Não é um bolo de festa nem uma fatia, é um bolinho caseiro da vovó, tá? Então a gente precisa tomar esses cuidados pro nosso bolo manter esse aspecto, né, que a gente quer, esse bolinho fofinho, bonitinho, tá bom? Então é isso, tá? Que você precisa saber sobre a conservação e a validade, tá bom? Agora, sobre o congelamento. Pode congelar essas massas de bolo? Pode, sem nenhum problema. O que você vai fazer pra congelar? Você vai, só que não pode congelar ele coberto, tá? Que senão vai ficar feio, tá bom? Então, você congela somente o bolo e depois a cobertura você faz na hora, tá? Se for, por exemplo, um brigadeiro, pode congelar, tá? Se for algum outro tipo de recheio, sem ser ganache, pode congelar. Só a ganache que não dá certo você congelar, tá bom? Então, quer congelar o seu bolo? Pode congelar. Vai pegar ele, embalar ele num papel filme, tá? Embala ele no papel filme, certinho. Depois você ainda coloca dentro de um saquinho de congelamento, são aqueles rolos, né? Vende em rolo esse tipo de saquinho. Até tem um aqui pra mostrar pra vocês, deixa eu pegar. Ó, são esses aqui, saquinho de congelamento, tá? Que você consegue utilizar um desse pra congelar também. Mas eu recomendo que enrole primeiro no papel filme, porque não pode entrar nenhuma gotícula de água, né, pra não estragar o seu bolo dentro do freezer. E ele dura 3 meses no freezer. Então, congelou, coloca uma etiquetinha lá com a validade pra não ter problema. Então, sempre que for congelar, coloca uma etiquetinha lá com a data que você fez, tá? Pra até daqui a 3 meses. Como que você faz pra descongelar? Você vai deixar ele em temperatura ambiente por mais ou menos de 2 a 4 horas, tá? Por que de 2 a 4 horas? Porque depende do clima que tiver a sua cidade. Se tiver muito frio, vai demorar mais pra descongelar. Se tiver muito calor, vai descongelar rápido, tá bom? Então, tira ele do freezer, abre bem ele, coloca sobre um prato, tá? Se quiser, tampa com um paninho pra não ter perigo de entrar nenhum bichinho, nem nada, tá? Nem cair nada. Ou com aquelas redinhas mesmo, né, de cobrir bolo. E aí você deixa ele descongelando em temperatura ambiente. Seu bolo vai ressecar? Não, porque você congelou. Congelar é diferente de colocar na geladeira, tá bom? Quando você congela, você tá conservando. Após descongelar, ele vai aumentando a temperatura gradativamente, então ele não resseca, tá bom? Pode ficar despreocupada que não vai dar errado o seu bolo, certo? Só não recomendo que você congele junto com a cobertura, tá bom? E aí o que acontece? Se você fez hoje e congelou hoje, quando você descongelar, você ainda vai ter os 5 dias de validade, tá bom? Porque o que vale, né, aberto, são os dias que você fez, tá bom? Então se você fez hoje, você manteve ele no freezer, ele não vai perder ali a validade até os 3 meses, tá bom? Então, tirando do freezer, ele vai valer os 5 dias. Agora, se você fizer hoje o bolo e congelar amanhã, você já perdeu um dia, tá bom? Dele em temperatura ambiente, tá? Pronto para consumo. Então, quando você descongelar ele, você vai perder um dia e vai durar 4 dias somente o seu bolo, tá bom? Espero que tenha ficado clara essa nossa aula de hoje, espero que tenha gostado também da nossa aula.
Não esquece de se inscrever no meu canal do YouTube, que o link tá aqui embaixo. Me seguir no Instagram, que todo dia eu respondo pergunta lá. Quando nós abrirmos os grupos, interajam, falem o que gostaram, qual a dúvida de vocês, tá bom? Que todas as dúvidas vão ser respondidas, tá? Espero que tenha gostado. Não perde por nada a nossa aula de amanhã, que tá incrível. A gente vai aprender a fazer 4 tipos de cobertura e ainda vamos falar sobre precificação dos nossos bolos, tá bom? Tá imperdível a nossa aula de amanhã. Também está sendo feita com muito carinho, como todas as aulas que eu faço pra vocês. É sempre com muito carinho, sempre com o melhor que eu posso entregar pra vocês, tá bom? E também não esquece de, logo que acabar essa aula, correr no administrador do grupo e reservar o seu kit de apostilas mais videoaulas, pra você não ficar de fora de jeito nenhum, tá bom? Corre lá, é só R$ 29,99 por 3 apostilas completíssimas minhas, mais 5 videoaulas. Gente, quem já fez um curso completo meu com esse tanto de aula sabe que não é esse preço baratinho. E eu tô dando de brinde pra quem comprar a apostila de R$ 29,99, tá bom? Então corre lá, reserva a sua, que amanhã cedo você recebe o link com prioridade, tá bom? Um grande beijo e eu espero você na nossa aula de amanhã às 8 horas da manhã. Se não conseguir assistir às 8, não se preocupa. A aula fica disponível ainda pra você assistir, tá bom? Um grande beijo e até amanhã. Tchau, tchau!